Vamos meditar sobre a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, esse governo de Deus na vida do ser humano. Aleluia. Coloque lá para mim, por favor, em Marcos, capítulo 1 de Marcos. 2 versículos, eu ia ler só um, mas 2 versículos, 14 e o 15, para a nossa base da mensagem. Depois Mateus 6, 10. Marcos 1,14 diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus 6,10, é isso, 6,10, que é sobre o Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amados, é interessante que aqui nesse primeiro texto que nós lemos, era João Batista que apareceu pregando o reino de Deus, né? Pedindo para endireitar os caminhos, arrepender de seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo. Logo depois ele foi preso, ele sai de cena, tanto é que ele foi preso e não voltou mais em corpo, né? Ele foi morto, foi cortada a sua cabeça. Herodes mandou fazer isso a pedido. E aí alguém tinha que continuar a obra, mas já tinha um para continuar, que era Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo deu continuidade à mensagem de João Batista, dizendo: o tempo é chegado. É interessante que Jesus não disse: o tempo vai chegar. Ele não usa o verbo no futuro, nem usa o verbo no pretérito, no passado. O reino já chegou. O tempo, ele diz: o tempo é chegado, o tempo é agora. O reino de Deus está próximo, está chegando. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E lá no Pai Nosso, logo depois ele vai ensinar para os seus discípulos como orar. E ele usa então essa expressão: venha o teu reino. Quer dizer, o reino ainda não estava conosco. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Parece-me que, olhando essas duas frases aí, o reino de Deus, ele se resume na vontade de Deus. Que ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como no céu é feita a tua vontade, ninguém se rebela contra ti, né? Porque a tua vontade é boa, aqui na terra também seja feita essa vontade. O problema é que nós somos mais complicados do que os anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio, os anjos não têm livre vontade, livre escolha. Ou eles são ou não são. Se eles desobedecerem a Deus, eles se rebelam contra Deus e eles são amaldiçoados. Mas nós não, Deus fez um ser diferente, diferenciado, como diz a linguagem do Nordeste, né? Somos diferenciados, mas complicado demais. Porque fazer a vontade de Deus no lugar da nossa vontade parece que é muito mais complicado. Eu peguei aqui alguns conceitos, definições da palavra reino no dicionário de língua portuguesa. Então a palavra reino, ela vem do latim regno, que significa reinado, ou seja, uma estrutura de poder dirigido por um rei. O reino é uma estrutura, é um sistema em que um rei governa, lidera, administra. Aí vem do latim o rex, a palavra veio se formada assim, derivada do indo-europeu reg, que aí ficaria o regno. Essa palavra então regno, que vem do latim, junto com formando com a palavra indo-europeia, ela significa mover-se em linha reta. Então reinar é mover-se em linha reta, ou seja, não tem esquerda e nem direita. Vocês estão me entendendo?
Não tem o bonitinho e o feinho. Não tem o rico e o pobre. Não tem o alto e o baixo. Não tem o elegante e o deselegante. Não tem o intelectual e o que não foi educado, não foi alfabetizado, o analfabeto. É um comportamento, é um movimento, o reino em linha reta. Meu Deus do céu, se fosse assim aqui na terra, esse tipo de governo seria uma coisa que seria melhor para nós. Mas parece que no governo da terra tem os interesses pessoais, tem o jogo de interesses, politicamente falando. Diz também que é dirigir, guiar, comandar, reger. É como se fosse um maestro. Jesus falou do reino de Deus através de parábolas. E você me perguntaria por que ele falou através de parábolas. Mais ou menos tem umas 8 ou 10 parábolas, mas tem umas 8 principais parábolas que ele fala do reino de Deus. Ele explica depois isso para o seu discípulo. A intenção de Deus é que toda a terra, todos os seres humanos entendessem sobre o reino de Deus. Mas infelizmente, mesmo falando em parábola, que é uma linguagem mais direta, a parábola é uma linguagem mais alcançável ao público, porque Jesus usava umas histórias, né, conhecidas tradicionalmente pela população, pela sua plateia, por aqueles que lhe ouviam, mas muitos não entendiam. Então, o que é que ele fez? Ele começou a revelar os mistérios de Deus, os mistérios do seu reino, através da parábola, para aqueles que realmente estavam interessados em conhecer o reino de Deus. Ele adverte os seus seguidores sobre a vigilância e o modo de vida de agradar a Deus. Então parece-me que o reino de Deus tem a ver com um estilo de vida, com um modo de vida. Parece-me que o reino de Deus não é nada externo, nesse sentido aqui, por enquanto. É uma coisa muito interna, muito pessoal, de cada ser. Esse reino pregado, anunciado por João Batista, por Jesus Cristo. Porque Jesus advertia muito nas parábolas sobre a vigilância. Tem lá a parábola das 10 virgens. As 5 que eram prudentes, que ficaram vigilantes o tempo todo, e as outras 5 que não, né, foram empurrando com a barriga. Quando chegou na hora que o noivo chegou, já tinha chegado, e elas estavam com as lamparinas sem o azeite necessário para acender para o encontro do noivo. Muito bem, amados, o reino de Deus aí não é como um reino terreno. O reino de Deus não é geográfica e politicamente limitado. O reino de Deus não é limitado. Ele disse para Pilatos, quando Pôncio Pilatos disse: rapaz, a tua religião, o pessoal, os sacerdotes da tua própria religião está te condenando, eu não estou entendendo, né? Tu és o rei mesmo dos judeus, tu queres ser o rei, tu está fazendo uma campanha política para ser o líder político de Israel. O que foi que Jesus respondeu para ele? Meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus seguidores não iam deixar fazer nada comigo. Então ele já deixou muito claro que não dá, é perigoso a gente buscar evidências em sistemas, em programas, em instituição, buscar evidência do progresso do reino de Deus. O reino de Deus não vai progredir dependendo de sistemas, de instituição, de organizações humanas, das maiores organizações, das megas organizações. O reino de Deus não depende disso, porque ele não é deste mundo. Tanto é que Judas traiu Jesus, porque ele tinha uma outra visão. Ele acreditava que ele era o Salvador, que vinha salvar o povo de Israel das amarras do governo romano, do Império Romano. Se Deus quisesse libertar eles politicamente, ele mandava um gladiador, não mandava um carpinteiro, mandava no mínimo aí, né, um atleta, um guerreiro. Tanto é que quando ele foi preso, o que é que ele falou? Lá no dia que ele foi preso, na sexta-feira à noite do Getsemane,
Ele disse: vocês vêm me prender com espada, lanças, varapaus. Eu estou desarmado. Eu não sou nem o primeiro dan em nenhuma arte marcial. Vocês não estão sabendo que se eu quisesse agora, eu pedisse para o meu pai, ele mandaria 100 anjos e acabaria com vocês. Vocês vão levar a minha vida, não porque vocês vão tomar, eu que estou dando a minha vida para vocês, disse Jesus, para depois pegá-la de volta. Aleluia. Até porque o reino de Deus, ele é invisível. Nós somos tão medíocres que a gente está buscando compreender, ver o crescimento desse reino em coisas materiais. Isso é materialismo. Tenhamos cuidado durante essa, ainda faltam 28 dias por aí, né? Para a eleição, graças a Deus. Esse é um momento só. Eu comparo igual o jogador de futebol. Eles brigam lá no campo, mas quando termina o jogo, eles são adversários no campo. Lá fora eles são amigos, eles vão reunir. Tem famílias brigando entre elas, tem gente que já deu tiro dentro da igreja no outro que era contra o candidato. Isso não é de Deus. É de Deus. Porque Jesus disse assim: o diabo, ele veio fazer 3 coisas. Ele veio matar, roubar e destruir. O reino de Deus, ele é firmado em justiça, em paz, em misericórdia, em amor, em igualdade, em simplicidade. Aleluia. Claro que nós dependemos sim. Quando se fala de igreja física, depende sim de algum apoio, claro. Mas não estou falando de igreja, estou falando de reino. Reino de Deus. E tem umas questões sobre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus já existe. Antes da fundação do mundo já existe o reino de Deus. E por que o reino dos céus? Mateus sempre fala isso. Porque é o reino de Deus que veio dos céus para se manifestar aqui na terra. A pergunta é, eu coloquei até como tema: quando o reino de Deus virá? Que foi essa grande pergunta dos fariseus para Jesus. Quando é que esse reino virá? O reino já está conosco ou ele ainda virá? O que é que vocês acham? O reino de Deus já está conosco? Ou ele virá ainda? Temos que esperar esse reino? Coloca lá em Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. Aleluia. Colocou aí? Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não vem, ele já veio, disse Jesus. Mas olha, vamos entender isso aí. Vê lá Mateus 13, 43. Esse é o reino que já está. Ele disse: o reino já está no meio de vocês. Até porque o nome de Jesus de batismo é Emmanuel, que significa Deus manifestado no meio de nós. Deus está no meio de nós. Deus habitou no meio de nós. Aleluia. Mateus 13, 43. Está lá? Então diz: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então o reino de Deus já é manifestado no nosso meio de forma invisível. Só que vai ter uma manifestação visível quando ele arrebatar a igreja. Aí sim, os justos participarão desse reino, que será o reino eterno. Não reino de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, de 20 anos, de 100 anos. Um reino eterno que não se acaba mais. O primeiro conceito de reino surgiu lá no Éden, em Gênesis 2. Porque o que é reinar? É governar. Governar em linha reta. Linha reta significa justiça. Tanto é que no tabernáculo, hoje o nosso presbítero André Fernandes deu uma aula fantástica hoje para nós aqui, né? Sobre o tabernáculo. E a prata, ela representa justiça de Deus.
E não pense que a justiça de Deus é a nossa vingança, é a nossa maldição. Ele diz assim: Jesus, eu quero que tu faças justiça com essa pessoa, porque ela me ofendeu, ela me prejudicou, ela me roubou. Quando tem gente que pede isso, achando que Jesus vai mandar fogo, ou então jogar um caminhão na frente da pessoa lá, matar a pessoa. Sabe como é que funciona a justiça de Deus? Se funciona através da transformação espiritual daquela pessoa. Pode aplaudir o Senhor. Quando eu falo eu quero justiça, eu quero que tu transforme. Se Jesus disser assim: deixa comigo que eu vou fazer a minha justiça, Ele vai transformar aquele ser que era tão ruim numa pessoa boa, através do seu espírito. Aleluia. Então o primeiro conceito de reino de Deus, ele foi implantado no Éden. Até porque o reino de Deus, ele está relacionado aos relacionamentos das pessoas. A vida das pessoas, seus relacionamentos. Eu nunca vi Jesus em 3 anos e meio pregando, dizendo que ia estabelecer um reino físico, geográfico, limitado. Nunca. O que é que ele dizia para as pessoas quando ele curava? A tua fé te salvou, né? Vai e não peques mais. O que ele diria para os corruptos hoje, se Jesus estivesse aqui em corpo e alma, para os corruptos, para as prostitutas, para os beberrões, para os mentirosos, para os homossexuais, que são discriminados também, para os pobres miseráveis do Nordeste, da Amazônia, os ribeirinhos, a mesma coisa que ele diria para mim e para você. Ele diria: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. O reino de Deus é a pregação do arrependimento, é a pregação da conversão. Do ódio, no lugar do ódio vem o amor, a compaixão. Se o reino de Deus está dentro da minha vida, eu olho para o céu de fora, eu sinto compaixão, não sinto ódio. O ódio ele é gerado pelo pecado, por Satanás. Paulo diz que nós devemos nos irar, mas não devemos pecar. Todo mundo se ira, sim, com certeza. Jesus também se irou, mas não devemos pecar. Então, o que foi que Deus fez? Preparou o Éden, fez a terra, restaurou a terra, preparou o Éden, diz lá em capítulo 12, colocou o homem no Éden, para ele governar o homem. Era Deus que governava, e um governo democrático e participativo. Quando eu falo participativo, eu lembro do presbítero Rony, trabalhei com ele. Uma gestão participativa. Olha a liberdade que ele deu. Tudo isso aqui é de vocês, Adão e Eva. É tudo de vocês. Vocês que vão administrar, vocês que vão batizar, colocar o nome das árvores, dos animais, dos peixes, dos pássaros, dos frutos das árvores. Dominem, cresçam, multipliquem. Mas vocês não podem comer, só não podem comer, uma lei só de proibição, do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa aí vocês não podem comer. Eu lembrei também que quando o povo de Israel quis um rei, né? Que isso é coisa nossa, ser humano. É o que está na moda. Ah, se todo mundo tem, por que é que eu não tenho? Se esses obreiros aqui têm o iPhone, por que é que eu não tenho o iPhone? Só o smartphone. Chegaram com Samuel e disseram: nós queremos um rei. Nós temos direito a ter um rei. Todas as nações do nosso inimigo têm rei. Eles se orgulham do rei, eles apresentam o rei, eles exibem o rei deles. Olha o rei bonitão, nosso rei é lindo, nosso rei é inteligente. Também nós queremos rei. Qual foi a resposta de Deus para Samuel? É impactante a resposta de Deus. Ele diz assim: diga para o meu povo que ele já tem um rei. Meu Deus, eles já têm um rei. O rei deles sou eu, o Criador de todas as coisas, o Elohim,
o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ó, gente, Deus mandou dizer para vocês que você já tem rei. Ele é o rei, Jeová é o nosso rei. Aleluia. E eles disseram: não, peraí, não, nós queremos o rei aqui na terra também. Queremos o reino aqui na terra. Mas Deus disse para vocês que se vocês tiverem rei, a vida de vocês vai mudar. Sabe o que o rei vai fazer? Ele vai convocar todos os filhos de vocês fortes para formar um exército para proteger esse rei na guerra. Vai botar a vida em risco dos filhos de vocês. Os bonitões, os fortões, os Brad Pitt da vida, todos vão ser soldados do rei. E as mulheres, filhas de vocês, vão servir o rei lá no palácio. Vão ser concubinas dele. Vão ser servas dele. Vão ser obrigados a servi-lo. À força. Está tão bom assim, Deus sendo o nosso rei, dando essa liberdade, tendo participação. Não, nós queremos rei. Queremos rei. E aí escolheram o mais belo de Israel, um homem muito parecido comigo. Saul. Saul era o mais belo, era um mister de Israel. Belíssimo, alto, carismático, super inteligente, destemido, bom na espada, guerreiro. Só tinha um problema, Saul. Saul tinha tudo isso, toda essa parafernália de coisa, mas ele ele tinha problema espiritual. Ele era um deficiente espiritual. É típico do ser humano, ele vai pelo design, não? Vai pela aparência. Vai pela aparência. Existem 2 níveis, gente: a aparência e a essência. Tanto é que quando Samuel foi escolher o sucessor de Saul, chegou na casa de Jessé, ele pegou os bonitões. Todos os outros filhos de Saul, todos os filhos que ele tinha lá, eram verdadeiros gladiadores, era o Thor da vida, era um Brad Pitt, um Leonardo Neri da vida. Mas o Espírito Santo dizia: esse aí não, 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 esse aí não. Aí Samuel pergunta: Jessé, só tem esses filhos? Ele disse: não, rapaz, tu tem mais um? Tenho, mas esse não está muito longe, profeta, de ser um rei. Não tem a menor característica de rei. Legal que quando Davi vacilou com Deus, Deus mandou Natan perguntar para ele, fazer a seguinte pergunta: vai lá e pergunta para o meu servo Davi, quem foi que tirou ele lá do meio do rebanho, que criava um animal. Pastor era a função mais baixa que tinha na sociedade, mais discriminatória da sociedade. Quem foi que tirou ele de lá do rebanho, do campo, e colocou ele num trono? Foi direto, colocou ele no trono de glória. Foi governar uma nação inteira. Pergunta. Porque Deus faz isso. Nosso Deus, Ele é especialista. Ele tira os príncipes, joga do trono e coloca no lugar dele os mais simples, os mais humildes, os pequeninos. Então o conceito de reino veio aí. O reino de Deus, ele se caracteriza pelo relacionamento de Deus para conosco e o nosso relacionamento com as pessoas. Eu não posso, nem devo, até crime, me declarar cristão, participante do reino de Deus, se o meu coração está cheio de ódio por alguém, se eu não consigo sentir compaixão por alguém, se eu não consigo perdoar ninguém, se eu estabeleço um sentimento de ódio, de rejeição, discriminação e preconceito, esse não é cristão. Pode ser qualquer coisa, mas não é cristão. Pode pertencer a qualquer outro sistema, menos ao reino de Deus. Mas o homem peca lá em Gênesis 3. Ele fez uma escolha. Ele não quis mais ser governado por Deus. Ele não quis mais aceitar o governo de Deus. Ele não quis mais aceitar o domínio de Deus na sua vida. A Eva ficou em dúvida. Ela tinha que fazer uma escolha. E a nossa vida, amados, é de escolha.
Talvez hoje à noite você tenha algum problema para fazer uma escolha entre o reino de Deus e a sua vontade, entre o reino de Deus e seu sentimento político, entre o reino de Deus e seu sentimento econômico, financeiro, entre o reino de Deus e seu sentimento profissional. O que é que tem prioridade na tua vida? Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O hino que o Gesimiel ministrou aqui nessa noite fala disso. Busca o reino de Deus primeiro, busca a justiça de Deus, o restante vai ser acrescentado. Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe do que é que tu precisa. O reino de Deus, ele vai se configurar no jardim do Éden. Quando dá certo, Adão e Eva são expulsos, são libertados de lá, são expulsos. Ele vai, depois de muitos anos, alguns séculos, Deus com muita saudade, eu não sei por que essa insistência de Deus conosco, essa paixão de Deus por nós. Ele chega com Moisés e disse: Moisés, meu filho, eu sinto uma necessidade imensa de estar perto do meu povo, mas o pecado deles não permite. Então constrói um tabernáculo para mim, para que eu possa, uma vez por ano, estar aqui, pertinho do meu povo, da minha gente. E estabelece, levanta um sumo sacerdote para interceder pelo povo. Então se constrói em Êxodo um tabernáculo. Não é mais o Éden agora o local do reino de Deus, mas o tabernáculo construído por Moisés. Aí depois o tabernáculo, quando eles se fixam na terra santa, a terra prometida, acaba o tabernáculo, eles vão na época do rei construir os templos. Então o reino de Deus, o tabernáculo é o templo agora, aquela coisa fixa, não mais portátil como era o tabernáculo. Está na época dos reis. Depois vai se estabelecer em quem esse tabernáculo? Que o templo é derrubado. Jesus até disse: derruba esse templo para ver se eu não reconstruo em 3 dias. Ele estava falando agora do templo de Jesus. O reino de Deus vai ser estabelecido agora, vai se tabernacular em Jesus. Coloca lá João 1,14, por favor. João 1,14. Nessa, várias traduções assim. João diz que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então se tornou carne e viveu, alguns dizem habitou entre nós. Só que numa tradução, numa versão mais próxima do original, todo em hebraico, a Bíblia textual é a única que usa o grego, essa expressão de habitar e viver. Diz assim, ó: e o Logos, está no aramaico, se fez carne e esquinou entre nós. O esquine do grego significa tabernáculo, ou seja, e a palavra Jesus Cristo, Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele se torna o próprio tabernáculo do reino de Deus. Quando diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou o tabernáculo, porque o caminho, a verdade e a vida era o nome das 3 portas do tabernáculo de Moisés. A primeira porta era o caminho, a segunda era a verdade, e a terceira, que era para o Santo dos Santos, para falar diretamente com Deus, era a vida. Então Jesus se tornou um tabernáculo, para que o reino de Deus fosse se manifestado entre nós. Por isso que ele disse, o reino de Deus já está no meio de vocês. E aí depois Jesus tinha que ir embora, ele falou, eu tenho que voltar de onde eu vim. E agora, tanto é que os discípulos ficaram todos tristes, os apóstolos, disse, poxa vida, nós investimos tudo em ti, Jesus, abandonamos a nossa pesca. Mateus disse, eu abandonei o meu emprego federal, que eu tanto trabalho em fazer um concurso, passar no emprego federal, larguei por tua causa. O que é que vai acontecer nesse momento? O reino de Deus, ele agora vai ter que ter um local para se estabelecer.
nessa hora vai entrar o Espírito Santo em ação. Coloque lá a primeira carta aos Coríntios 3,16. É muito conhecido esse versículo. Primeira carta aos Coríntios 13,16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você não sabe disso ainda? Que você é o tabernáculo, que você é o santuário, que você é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas olha esta palavra maravilhosa, transformadora, miraculosa de Jesus. Está em João capítulo 14. João 14, 23. Ministério de louvor, por favor. Já estou terminando. João 14, 23. Olha o que diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Meu Deus do céu. Se alguém ama a mim e obedece a minha palavra, eu e meu Pai, nós vamos juntos nos reunir e vamos habitar em você, que ama Jesus, que obedece a Jesus. Então, o que é que Jesus quer conosco? É que as pessoas, quando olharem para nós, elas não vejam a gente, elas vejam o reino de Deus. Elas vejam Deus transformando. O tempo na época da escola de adoradores, que eu dava aula de ministerial, a teologia do louvor, teve um moço que chegou comigo depois da aula e disse: isso aqui não para minha exaltação, viu, amado? É só para efeito de exemplo. Ele disse: professor, eu estou vendo que o Deus de vocês é diferente do meu Deus, do Deus que eu sirvo na minha religião. Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque o Deus que eu sirvo na minha religião não é um Deus de intervenção, não é um Deus que participa. O Deus que eu aprendi, Deus lá no céu, no seu trono, está lá, isolado. E Jesus Cristo está ao lado dele também, isolado. O Espírito Santo de vez em quando dá uma volta aqui na terra, dá um flashzinho. Mas o que eu tenho percebido na vida de vocês, cristãos evangélicos, que eu também sou cristão, disse ele, é que Deus faz intervenção. Ele se movimenta na vida de vocês. Como é que você conseguiu perceber isso? Dá para ver, professor. Quando vocês falam, parece que sai fogo da boca de vocês e mexe com o coração. Quando vocês se movimentam, parece que o movimento é diferente. Parece que o Espírito Santo é que está regendo o movimento de vocês. Quando vocês olham, é com um olhar de compaixão. Pois eu quero agora, nesse momento, professor, aceitar esse Jesus como meu Salvador. E dobrou o joelho. E eu chamei os funcionários da escola. Os alunos estavam lá e nós oramos por ele. Um amigo do Charles Finney, Dr. Charles Finney, um maior pregador, um dos maiores do século XX, amigo ateu dele, ele me evangelizava. Um dia ele foi visitar e disse assim: Charles, me fala uma coisa, me diz uma coisa. Tu fala tanto desse teu Deus que eu não acredito nele, mas deixa eu te fazer uma pergunta assim definitiva. Esse Deus que tu prega para mim é parecido contigo? Ele disse: rapaz, não sei, ainda não fiz essa comparação, né? Eu sei que tem Deus na minha vida. Não, porque se ele for parecido contigo, Charles, eu quero aceitar esse Deus na minha vida. A partir de hoje, que a gente possa fomentar mais, adubar mais, se dedicar mais para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos conhecer mais esse Jesus. Precisamos conhecer mais esse Deus que preparou o mundo, fez um jardim, colocou o ser humano lá dentro
e todos os dias visitava. Era uma amizade, uma alegria, uma paz tremenda. Depois ele optou pelo mal, desviou sua atenção do reino de Deus para o reino das trevas, desviou sua atenção do reino de Deus para o reino deste mundo. Deus quer resgatar esse relacionamento na tua vida. Vamos ficar em pé, amados.